Seja bem-vindo no nosso canal, filhas, filhos. Bom, como todos os anos, eu faço a previsão através dos búzios, quais são os orixás que vão reger o próximo ano, sempre mais ou menos nesta data. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Pai Carlos, Mentor Carlos ou Pai Carlos Jogo. Bom, antes de tudo, para quem não me conhece, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, eu quero antes de tudo dizer a você que essa casa não é uma casa somente de Umbanda. A nossa casa, ela é fundamentada há quase 95 anos. A primeira dirigente espiritual foi a minha avó, Arina Figueira Pinheiro, e logo depois do falecimento dela, um pouquinho antes, eu assumi a casa, já estou há 35 anos à frente da casa de Umbanda. Porém, entretanto, todavia, se eu jogo búzios, é porque eu tenho todos os meus preceitos, eu tenho todas as minhas obrigações na nação, no candomblé. É uma casa traçada, mas assim quis o destino, os orixás e os guias que eu assumisse a casa de minha avó. Porém, entretanto, por ser uma casa traçada, sim, ainda tenho cunhos, ainda tenho mão e alguns trabalhos e ritos são sim feitos dentro da nossa casa, respeitando a junção e a união dessas duas religiões que incorporam a força e a energia da natureza, de matriz africana, somada com matriz indígena que vem do Brasil, somada com o cristianismo. Bom, mas nós estamos aqui neste momento para somente falar de mim. Quem queira me conhecer um pouco mais, é só ver os outros vídeos. Bom, eu não vou fingir que estou jogando à frente de vocês, porque existe todo um preparo para fazer este jogo. E esse rito já foi feito ontem. Hoje estou aqui somente para anunciar. Volta em 2026 Obaluaê à frente. Pelo jeito ainda há o que ser resolvido. Não somente em assunto de doença, porque muitos têm esse conceito que o Obaluaê traz doença, representa morte, representa chagas. Até mesmo por conta de toda a história dele. Mas a gente tem que entender que o Obaluaê representa a fé, a força, representa aquele que, por conta da fé, teve a chance de sobreviver. Quando não se falava de trauma, pós-trauma de maternidade, a gente tem um exemplo que não é de hoje, porque Nanã, quando teve os dois gêmeos, Obaluaê e Xumaré, ela largou a própria sorte.
à beira do pântano, no mangal, aonde foi ferido, e toda a história que muitos já sabem no seu Itã. Mas a espiritualidade e a fé lhe deu uma outra chance, onde Iemanjá viu ali aquela criança e adotou para si como seu próprio filho. Então o Obaluayê, ele é uma representação, sim, de momentos que podem representar doença, mas também que pode representar a cura, porque é onde conheceu o próprio amor de uma mãe que o escolheu, do abandono que ele sofreu, ele soube o que era amor. E também podemos pensar que existe a fé por trás disso. Porém, eu sempre digo que um orixá, quando ele vem reger o ano, ele não vem porque o ano está maravilhoso. Ele vem porque aquele ano precisa do cunho dele para colocar em ordem o que não foi colocado no ano que passou ou que estamos. Então o Obaluayê vem com a força da transformação, com a força da fé para aquele que tem fé, e ao mesmo tempo ele representa a transformação para quem, através da fé, faz um caminho sólido e maciço, porém ele pode também representar a ruína para aquele que não tem fé e pode ser absorvido, engolido pelo chão, pela areia movediça, o solo pantanoso. Mas em contrapartida temos Oxum. Oxum que muitos confundem como somente a senhora que representa fertilidade. Quando falamos em fertilidade, não estamos falando em procriação apenas. Não que ela não ajude, sim, ela pode ajudar e até ajuda. Mas nós estamos falando de tudo que o ser humano pretende. Tudo aquilo que você planta, tudo que você cuida, tudo que você observa para saber se está crescendo de forma saudável, se precisa podar, se precisa muitas das vezes até mesmo regar com mais água, menos água, para que se torne uma árvore forte e possa gerar frutos e da mesma forma dar a continuidade. Oxum, Senhora dos Lagos, muitas das vezes não somente claros, mas turvos, mas Senhora dos Lagos, onde muitas das vezes, por conta das chuvas, faz caminho ao mar e se encontra com a força de Mãe Iemanjá. Então, muitas das vezes a gente tem que entender que Oxum, ela também é a senhora do progresso, da prosperidade, porque ela é a senhora que tudo que se planta nasce, fertiliza, cresce, dá fruto. Porém, entretanto, é uma orixá justa. Somente aqueles que têm a força de vontade para plantar, para cuidar, observar e saber a hora e o tempo correto para colher, vai se favorecer da força desse orixá. Porque senão ela pode unir a força
com Obaluaê, e em vez de você, por conta dos seus desejos mesquinhos, muitas das vezes você se acha o alecrim dourado, aonde pode usurpar ou controlar a espiritualidade, vai ser um ano que você não vai conseguir. Porque tanto o Obaluaê como o Oxum, apesar de toda a doçura de Oxum, conhece tudo que nasce, tudo que cresce. Ela não se deixa levar e se enganar. E o Obaluaê, então, que conhece vida e morte, transformação, muito menos. Então pode ser um ano onde você, pelo seu esforço, pode alcançar patamares que deseja, mas também pode mudar, muitas das vezes, o direcionamento de pessoas que se acham poderosas porque têm um pouco mais e acabar perdendo tudo por escolhas e decisões erradas. Falamos também que pode surgir, não na mesma intensidade do Covid, entre o meio do ano até setembro e outubro, algo muito parecido com uma pandemia. Ainda corremos um risco de uma guerra não tão direta, talvez, mas uma guerra fria, aonde vai atingir e mudar. Justamente vem o que eu falei há pouco. Se você não tiver a sabedoria de saber investir, saber guardar, mas também lembrar que a fé vai ser importantíssima esse ano. Quem não está bem firmado dentro de uma fé, de um chão, de um solo, de um templo, seja ele qual for, e saber o poder de uma oração, de uma candeia, dos seus guias e dos seus orixás, ou do que você acredita, pode ter certeza que você, como matéria que nasce, mas também se deteriora, porque se a gente for pensar, o Obaluaê é justamente aquele que conhece essa fase toda, inclusive é o que prepara as almas para serem entregues a Inhansã. Mas os lagos e os rios são claros muitas das vezes porque existe uma boa filtragem, uma troca com as chuvas daquela água. Mas quando as águas estão turvas, provavelmente é sinal do próprio detrito da natureza que ali ficou preso, mas que Oxum sabe lidar. Mas nós, quando não temos em nós a nossa fé bem somada, bem equilibrada com o nosso psicológico, com as nossas ações, com o nosso psique. E ainda mais, quando não se respeita o sagrado como deveria respeitar, e muitas das vezes até mesmo o seu dirigente espiritual, pode ser o começo da sua queda. E logo no início do ano, pode haver muitas alegrias por vitórias daqueles que vão saber equilibrar com a expertise do psique, do psicológico, com a força da fé, com a força da oração, da vela, mas não com a manipulação. Esqueça esse ano você fazer o papel, muitas das vezes, ridículo, dentro do seu terreiro, dentro da sua igreja, dentro da sua sinagoga,
daquela criança mimada que bate o pezinho e acha que tudo tem que ser na sua hora, porque 2026 não será tolerado esse tipo de coisa, porque todos os dois orixás vêm para mudanças, e mudanças radicais. Ou você cresce como ser humano e dentro da espiritualidade, ou você vai acabar secando, você vai acabar perdendo todas as chances que pode construir ao longo do ano, porque vai ser um ano fácil para quem tem força e equilíbrio, sabe conduzir a sua fé, mas pode ser um ano terrível para aqueles que vivem de fantasias e não respeitam o sagrado. Bom, que venha Obaluaê, que reine de novo este ano com a sua força, nos trazendo não somente a cura física, mas a cura psicológica, porque hoje, dentro de muitas religiões, inclusive de matriz africana, muitos precisam desta cura, porque confundem e acham que orixá, caboclo, está no umbigo, no ego. Não. Eu sempre digo, orixá escolhe o ori, a croa, a cabeça, é porque lá está o seu cérebro, para você raciocinar. Que venha Oxum, que possa trazer sementes certas, a sabedoria para saber cuidá-las, e que elas possam germinar, e que possam se transformar em boas árvores e bons frutos, e que você que está aí do outro lado possa saber cuidar, cultivar e colher no momento certo. Bom, Atotô, meu pai Obaluaê, e ora Ieiô, minha mãe Oxum, que venham reger 2026. Desejo a todos que seja um ano de muita sabedoria e que vocês possam entender que sagrado, em primeiro lugar, não é só fé, é fé e respeito. Porque quem tem fé tem respeito, e quem tem respeito tem fé pelos irmãos, pelas entidades, as divindades e por aquele que não é o sagrado, mas que faz esta conexão. É como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço a todos e que reine 2026 Obaluaê e minha mãe Oxum, que eu tenho como uma madrinha. Muito obrigado a